Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. E nós vamos ler inicialmente do versículo 15 até o versículo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 18. Os acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém? Amém. Vamos ler inicialmente até aqui, mas deixem as suas Bíblias abertas no texto, porque nós vamos voltar a esse texto. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, dizemos amém às orações já feitas, mas de uma maneira muito, muito especial, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós percebamos, entendamos aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Para os que chegaram agora, segundo livro dos Reis, capítulo 3, do versículo 15 ao 18. Vejam só. Nós temos ouvido com bastante tristeza muitas histórias de litígios entre irmãos. E eu não estou falando nem apenas dos irmãos biológicos, mas dos irmãos em Cristo, daqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus e foram agregados, adotados na família de Deus. O texto que nós lemos mostra um episódio que você, de repente, você pode dizer: olha, o que é que isso tem a ver com o que ela vai falar? Mas eu vou mostrar a você que tem a ver sim. Esse episódio conta um momento na história do povo de Deus, quando, após a morte do rei Acabe, os moabitas, que tinham um acordo com Israel de pagar tributo àquela nação, depois da morte de Acabe, eles romperam com esse acordo e se levantaram para guerrear contra o povo de Deus. Vejam só. Jorão, rei de Israel naquela época, filho de Acabe, não aceita a situação e convoca o rei de Judá, que era Josafá, e ao rei de Edom, para juntos formarem uma força-tarefa para guerrearem contra os moabitas. E o propósito nosso hoje é mostrar à igreja a necessidade de andarmos em unidade de fé. Os 3 reis seguem com seus exércitos e, em dado momento, após 7 dias de marcha, falta água para os exércitos e para o gado que os seguiam. Rei Josafá então pergunta:
se não há algum profeta de Deus para que seja consultado. Os servos do rei de Israel lembram de Eliseu, Josafá manda chamá-lo, reconhece que está com ele a palavra do Senhor, o procura, e ele dá a orientação de Deus para aquela situação específica. Nós não temos noção do que acontece quando nós oramos em unidade. Quando nós oramos em unidade de fé, quando nós oramos em unidade de propósito, quando nós buscamos o Senhor, mesmo a despeito das barreiras denominacionais que separam os crentes uns dos outros, nós rompemos essas barreiras e vamos à presença do Senhor em unidade de fé, crendo que só o Senhor pode reverter aquelas situações que têm nos assolado. Por ver tantas coisas como nós temos visto nos últimos tempos, eu creio que nós estamos para testemunhar um grande mover de Deus sobre a terra. Vidas serão alcançadas, pessoas serão libertas, curadas, lares serão restaurados e relacionamentos serão transformados e fortalecidos. Creio nisso de todo o meu coração. Nós olhamos muitas vezes relacionamentos de muitos anos que parecem que estão mortos. O Senhor vai se mover de uma maneira tremenda na vida dos servos de Deus, eu creio nisso, mas eu creio nisso de todo o coração. Vejo o Senhor preparando a noiva para subir. Vejo o Senhor preparando a noiva, ataviando essa noiva, tirando aquelas coisas que têm ferido o coração de Deus na vida da noiva, para que ela possa subir ataviada, bela, para aquele dia glorioso. Nós vivemos uns dias, estamos vivendo dias de grande agonia sobre a terra. O planeta parece que entrou em convulsão, catástrofes naturais, a sociedade tem experimentado uma inversão de valores, eu acho que nunca vista em nenhuma época. Leis são promulgadas, leis que têm se levantado contra princípios da palavra de Deus, leis que têm sido promulgadas à revelia do próprio Deus por homens ímpios. A violência, a promiscuidade imperam por todos os lados. E a igreja muitas vezes assolada por tantas coisas, tantas cargas que têm se abatido sobre a igreja. E além dessas cargas, aquelas barreiras denominacionais. Eu não vou ali porque ali é a igreja tal. Eu não vou ali porque aquela igreja ali, não, aquela denominação não é a minha. Para com isso em nome de Jesus. A hora não é de desespero, mas de nos firmarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Tem um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, que Jesus recomenda. Ele diz o seguinte: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então tudo isso que está acontecendo não é para que você se entristeça, não é para você se angustiar em espírito, não é para você desanimar. A nossa redenção se aproxima, o nosso Senhor está às portas, nós já podemos ouvir os ecos dessa vinda. E isso é algo que me move, isso é algo que me enche o coração de alegria. Na verdade, hoje é a única coisa que enche o meu coração de alegria. É olhar e ver a perspectiva da chegada do meu Senhor. Porque nessa terra não há nada que possa nos atrair, nada que possa nos alegrar. Eu creio firmemente que esses dias que estamos vivendo, eles antecedem o arrebatamento da igreja. E eu quero dizer mais uma vez que esta não é uma profecia como tantas outras que têm sido feitas ao longo da história, e muitos se atrevem até a marcar datas
para esse evento glorioso. Mas o que nós estamos tratando hoje é uma constatação baseada nos acontecimentos mencionados na Bíblia Sagrada e nos sinais todos que estão à nossa volta. E é interessante que quando nós achamos que já ouvimos todas as coisas, que não há nada mais aterrador, não há mais nenhuma aberração para ser dita e para ser vista à nossa volta, eis que surge algo que nós ficamos perplexos, estarrecidos, e eu tenho dito, meu Deus, o que é que falta acontecer mais? E nós como igreja, nós como povo de Deus, não importa a denominação que você pertence, não, se você está nos visitando, você é um assembleano, você é um batista, você é um presbiteriano, você é um congregacional, eu não sei qual é a sua denominação, não importa isso, mas se você é um cristão, se você confessou Jesus e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nós precisamos bradar com alto e bom som: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. O poder de Deus que será derramado nesses dias será sem precedentes e surpreenderá até os mais céticos, porque tem em vista uma preparação para aquele dia glorioso. Por outro lado, as forças das trevas têm se mobilizado com muita fúria para nos tirar de combate. Eu acho que todos aqui, todos que estão presentes neste lugar têm experimentado isso. São perseguições gratuitas, são coisas que se levantam, são enfermidades graves, são causas na justiça que muitas vezes você diz, meu Deus, por que é que isso veio sobre mim? E são tantas as coisas que têm acontecido que nós nos vemos aterrados e trêmulos. E muitas vezes essas coisas vêm para nos fazer arrefecer na fé, nos fazer decair da nossa posição em Cristo. O momento é de cosmovisão. Não é visão, é visão de reino. Não é visão de gueto. Não, esta é a minha igreja. O Senhor vê a igreja como um todo. Então, meus amados, nós precisamos nos levantar como um poderoso exército sobre a terra e usar a maior de todas as armas bélicas do universo, que é a oração. A oração pode mudar essa nação, a oração pode mudar as nossas vidas, a oração pode mudar essa terra inteira. Grandes coisas o Senhor fará quando os justos se levantam para orar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, mas nós estamos muito preocupados com as nossas próprias coisas pessoais. Nós não pensamos em termos de todo. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós gostaríamos de voltar ao texto. Esse texto, de tantos anos atrás, ele nos oferece 3 princípios aqui que eu quero tirar do texto, que podem nos nortear nesses dias de conflitos, nesses dias de opressões, de julgos, de perseguições muito grandes. O primeiro princípio nós encontramos nos versículos 7 e 8 do texto. É necessário unidade e parceria no trabalho e na busca do Senhor. Versículos 7 e 8 dizem o seguinte: mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Trabalhar juntos, trabalhar em conjunto. Tem um irmão passando por dificuldades, vamos nos levantar para orar por ele. Tem uma situação que envolve a igreja como um todo, a igreja perseguida está aí, as situações estão cada vez mais complexas. Toda semana vem uma notícia de que há mortos, de que há
pessoas, igrejas dizimadas, incendiadas. E o que é que nós estamos fazendo? É preciso oração. É preciso busca de Deus. A visão limitada tem trazido prejuízo à obra de Deus e à unidade da igreja como um todo. Nós temos nos fechado em nossos guetos eclesiásticos, usando como escudo as doutrinas manipuladas e mal interpretadas por homens. Há os que chegam a ser mais denominacionais do que bíblicos. É interessante? Evitando até partir o pão com crentes de outras denominações genuinamente cristãs. Há grupos que fecham as portas para partir o pão, para não dividir com outros de outras denominações. Vamos seguindo atirando pedras uns nos outros numa concorrência demoníaca, sem mensurar o prejuízo à obra de avanço do reino de Deus e o adversário aplaudindo e ganhando terreno. Tem um texto que eu gosto sempre de citar esse texto, cada vez que eu falo neste assunto. É um texto que por muito tempo foi atribuído a Santo Agostinho, mas que na verdade ele é de um amigo pessoal do reformador Lutero, Felipe Melanchthon. E esse texto diz o seguinte: naquilo que é essencial, unidade; naquilo que não é essencial, liberdade; em todas as coisas, caridade. Será que as nossas encrencas eclesiásticas, será que as nossas diferenças eclesiásticas, elas passam por aquilo que é essencial? Na maioria das vezes não. São coisas periféricas, são coisas de só menos importância. Olha, você vai batizar com muita água, você vai batizar com pouca água, você vai fazer assim, como é que você vai fazer? Isso não está certo, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? O que é essencial para nós? Essencial para nós é que não há salvação fora do Cristo. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Fora de Cristo não há salvação. Essa é a coluna mestra. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Isso é essencial. Jesus foi para a cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar. Isso é essencial. Se você crê nisso, Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. Jesus deixou-nos como igreja, corpo vivo dele sobre a terra. Isso é essencial. Ele deixou a sua palavra como única regra de fé e prática para nós. Isso é essencial. Mas as coisas pequenas, periféricas, essas coisas não têm importância. Se você vai batizar com muita água, com pouca água, se é assim, se é assado, se a igreja tem que estar cheia, se não tem que estar cheia, se tem que usar retroprojetor, se não tem que usar, isso não interessa. Se Jesus é o Cristo de Deus para você, amém, isso basta. Precisamos entender que não estamos aqui para fazer proselitismo denominacional ou eclesiástico, mas para anunciar o Cristo vivo a quantos tenham ouvidos para ouvir. Não estamos falando de ecumenismo, mas de visão de reino, de verdadeiros irmãos em unidade e comunhão. Em Efésios 4:3, Paulo recomenda: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A mulher não pode pregar. E se o Senhor resolveu, por um ato da sua graça e da sua misericórdia, como eu disse outro dia aqui, usar essa jumenta para pregar, eu vou fazer o quê? Pregar, anunciar o Cristo. Se eu subisse aqui para fazer outra coisa, você podia me derrubar daqui de cima. Mas a primeira coisa que acontece é que eu estou aqui debaixo da autoridade do meu marido. Eu estou debaixo desse véu. Se ele disser desce daí, eu desço agorinha.
Amém? Amém. Ele disse que não desce não. Não manda descer não. Amém, Jesus. O segundo princípio que nós encontramos no texto é quando recorremos a Deus em unidade, Ele vem em nosso auxílio de forma assombrosamente maravilhosa. Versículos 9 a 11 e depois 15 e 16. 9 a 11 diz o seguinte: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, rei de Judá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 15 e 16. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Amém? Amém. Unidade pressupõe comunhão, e esta é uma das colunas de sustentação da igreja, juntamente com a pregação da palavra e a oração. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus diz: em verdade vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 2, nós encontramos ali o apóstolo Paulo apelando a 2 irmãs da igreja, irmãs que certamente foram fundadoras daquela igreja, a igreja de Filipos. Ela nasceu de uma reunião de oração de mulheres na beira de um rio. E de repente essas 2 mulheres se desentenderam, certamente por alguma questão pessoal ou doutrinária, não se sabe ao certo. Mas o apóstolo Paulo, ele apela a essas mulheres que entraram em litígio, que elas pensem concordemente. Todas as vezes que há um litígio dentro da comunidade, é preciso que esse litígio seja resolvido, porque na hora que essa unidade é quebrada, o adversário alcança vantagem sobre nós. Seguindo essa trilha, por que o adversário empreende tanto esforço para quebrar a comunhão e a unidade do povo de Deus, lançando sementes malditas nos nossos corações? Sementes de crítica, sementes de acusações, sementes de maledicência. Quantas coisas têm acontecido no seio da igreja que precisa ser sanada, que precisa ser resolvida. Hoje é dia de ceia. É preciso que muitas vezes nós liberemos perdão sobre o outro, nós peçamos perdão ao outro pelas feridas que nós causamos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira muito especial no dia de hoje. Quando dizemos o amém em unidade, o Senhor se move na nossa direção. E Paulo, no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, ele lança mais luz sobre essa questão. Ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, cumpra a sua função dentro do corpo. Amém? E o
terceiro princípio encontrado no texto, nós encontramos dos versículos 17 ao 20. Quando nos achegamos a Deus em unidade, a sua resposta é infinitamente maior do que pensamos. Versículos 17 a 20 dizem o seguinte: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Confiemos no Senhor. Andemos em unidade. Busquemos quebrar as barreiras que têm separado o povo de Deus. E que o nome do Senhor ele seja glorificado. Que o espírito crítico, toda fortaleza de crítica, ela caia por terra no seio da igreja, em nome de Jesus. Que toda fortaleza de maledicência, de criticismo, de acusação, de rebelião, ela caia por terra no seio da igreja, em nome de Jesus. O Senhor, ele está às portas. Você não sabe o que se passa na casa do outro, na vida do outro, na outra igreja. Você não sabe. E muitas vezes o adversário usa canais malditos para chegar até nós e trazer palavras que vêm ferir o nosso coração, vêm entristecer o nosso espírito. Então, meus amados, em nome de Jesus, andemos em unidade de fé, andemos em unidade de pensamento, pensemos concordemente. Pastor Malta gosta muito de citar um versículo, ele diz: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todas as vezes que alguém chegar e se levantar com acusação contra um irmão, contra uma irmã, contra alguém, você diga: vamos orar por ele. Não existe, a maledicência ela não se instala quando não encontra um ouvido solidário. Quando a palavra vier para você e vier para ferir, corte. Se aquilo que sai da boca do outro não vem edificar, não vem consolar, não vem exortar, corte. Diga: meu irmão, olhe, eu não quero ouvir isso, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra não tá sendo proferida, não está vindo da parte do Senhor. Então cale a sua boca em nome de Jesus. Vamos orar, vamos interceder. Olha, falar contra o povo de Deus é algo terrível. E muitas vezes, muitas vidas têm ficado atravancadas por conta disso. O que é que esse texto fala ao nosso coração? O poder de Deus é derramado em nós e através de nós, de uma maneira profusa e generosa, quando nós andamos em unidade. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. No texto, os reis se levantaram para combater aquela situação, para clamar ao Senhor para que houvesse água. O Senhor encheu aquelas covas todas de água para que todo aquele gado e todo aquele exército bebesse, mas entregou o rei inimigo nas mãos do povo de Deus. É assim que ele faz. Ai daqueles que se levantam para demandar sua paz, para demandar sua vida, para demandar sua tranquilidade. Coitado deles. Seguindo essa trilha, indo, os três exércitos unidos precisavam apenas de água, mas os homens e para os homens e para o gado buscaram a Deus, agiram com fé, e a resposta veio trazendo a reboque a vitória sobre os adversários, os moabitas. Foi assim no passado, é assim hoje. Aprendemos com este episódio que o poder da fé operante independe de nossos sentimentos, ou seja, não precisamos sentir nada, apenas crer, apesar do que estamos ou não vendo. Que nós possamos já oferecer ao Senhor nossas ações de graças pela vitória que está vindo. As águas, eles começaram a orar,
O tangedor começou a tocar, o profeta profetizou, e eles não estavam vendo vento nem chuva, mas de repente, pelo caminho de Edom, eis que estavam vindo as águas. Aleluia! As águas estão vindo, as águas encherão essas covas, as águas serão derramadas, e nós seremos saciados, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Que o Senhor visite hoje à noite, o Senhor visite as nossas impossibilidades, que o Senhor visite as nossas aquelas coisas impossíveis para nós, mas que são absolutamente possíveis para Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração, porque eu sirvo a um Deus que é vivo. Nós só temos a Deus. Muitas vezes nós apostamos no outro, nós colocamos toda a nossa expectativa no outro, mas nós dependemos de Deus. Dependamos de Deus, andemos em unidade de fé e de pensamento, em unidade de fé, em unidade de oração, em concordância, e nós veremos a glória de Deus descer sobre as situações. O que o texto nos ensina em dias de crise? Primeiro, o momento que estamos vivendo é grave, portanto precisamos ter a visão de reino unido, não de guetos eclesiásticos isolados. Segundo lugar, que as nossas diferentes percepções doutrinárias daquilo que não é essencial não sejam usadas como motivações tolas para quebrar a unidade do corpo de Cristo, provocando contendas de opiniões. É possível haver unidade na diversidade. Terceiro lugar, a hora da igreja é de resiliência, é de resistir aos embates na força que o Senhor supre, ou seja, superar as grandes pressões. Contudo, só unidos pelo vínculo da cruz seremos fortes e poderemos enfrentar as lutas que nos assolam. Paulo, falando aos Gálatas, ele diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam que não sejais mutuamente destruídos. Os crentes têm se destruído. Misericórdia de nós. O reino dividido não subsiste. Quando buscamos a Deus em unidade, Ele nos socorre, nos concedendo mais do que pedimos, infinitamente mais. Peçamos perdão ao Senhor por nossas posturas facciosas, críticas. Restauremos a unidade como povo escolhido e nos preparemos para o que Deus fará. Que o Senhor, Ele possa ministrar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?